A paz do Senhor, falando de EBD, de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do trimestre, do tema do trimestre, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João, nos lembrando também que o comentarista desse trimestre é o bispo Abner Ferreira. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 2, que traz o tema o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 13 de julho de 2025. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo também de número 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A verdade pregada nos ensina que o Evangelho de João revela que o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus enviado para nos salvar. Os objetivos da lição que nós temos para hoje é conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho de João. 2, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João. 3, compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. Também o motivo de oração é para que mais pessoas reconheçam o Filho de Deus como único Salvador. Tá bom? O esboço da lição, como sempre lemos, nós temos a introdução. No tópico de número 1, nós temos o contexto histórico. No tópico de número 2, nós temos o contexto religioso. O tópico de número 3, nós temos o propósito. E a conclusão, que nos traz a finalização aí desta lição. Então, nós temos alguns pontos a atingir. E como sempre fazemos, nós deixamos, ou colocamos aqui no quadro, algumas palavras, algumas frases que nos ajudam a nortear o nosso pensamento, a nossa análise, tá bem? E alguns, obviamente, que, como nós estamos tratando de algo que é tratado em várias outras lições, o que acontece? Alguma coisa parece já ter sido visto, já parece já ter sido... Então, nós vamos procurando, dentro deste texto, algum contexto que sobressaia, que nos chame a atenção e que, mormente, não são tratados assim com tanta frequência, tá bem? Então, nós separamos aqui algumas palavras-chave que eu considero. Nós temos no texto de João, capítulo 1 e versículo de número 1, a palavra verbo. Nós temos também, na verdade, aplicada, que Cristo é o Cristo prometido, Filho de Deus. Por que eu separei isto aqui? Porque toda a verdade aplicada diz que o Evangelho de João revela que o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é. Então, é do verbo ser o Cristo prometido, Filho de Deus. Nós vamos entender por que a ideia de trazer esta convicção aos leitores. Por que trazer o verbo, vamos chamar de verbo encarnado, a palavra, o Logos, o Filho de Deus agora, o Deus Filho encarnado, a palavra, o Logos, que ele se fez carne e habita entre nós, e por que também esta questão de João frisar que este verbo que se encarna, que nasce de uma mulher e vem habitar conosco, por que ser ele o que apresentá-lo como Cristo prometido, Filho de Deus, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver também, que dentro da introdução da lição, nós vemos que eu separei esta frase, juntei algumas partes da introdução e formamos esta frase. O Evangelho de João se destaca dos demais. Por quê? Porque ele enfatiza a divindade de Cristo nos registros dos milagres e ensinos. Então, vamos começar, como nós já dizemos, então, verbo, nós vamos nos lembrar sempre que é a palavra, tá? É o Logos,
o Cristo encarnado. Quando olhamos para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e desde o seu nascimento virginal, quer dizer, nascido da Virgem Maria, nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo e praticamente se materializando diante de nós. Cristo é a palavra que agora está andando, está no meio de nós. Tá bem? Ele está nos apresentando, vamos dizer assim, personificando a palavra do Senhor. E por que João tem esta preocupação em mostrar que a Cristo, que o Verbo que encarna, ele é o Cristo prometido, Filho de Deus? Porque nós vamos ver que após esses acontecimentos, o que vai acontecer tão logo? Nós vamos ver que ideias, ideologias, pensamentos, elementos da cultura, tanto judaica quanto não, nós vamos ver mais adiante aqui, tá vendo? A oposição, a apostasia, as disputas, principalmente pelos judeus, os helênicos e os gnósticos, trazem esta preocupação a João, assim como trouxe a preocupação ao apóstolo Paulo quando ele se depara com o distanciamento dos Gálatas do verdadeiro evangelho. João tem esta preocupação com uma antecipação, porque antes disso acontecer, João agora está escrevendo a sua epístola, o seu evangelho, melhor dizendo, me perdoe, só carta não, epístola não, quer dizer, o seu evangelho. Então, nós vamos entender por que mais detidamente um pouco mais à frente. Vai apresentá-lo como Cristo, né, e como Filho de Deus. Por quê? Nós veremos que algumas falsas doutrinas, alguns falsos ensinos, algumas heresias, elas vão de encontro a esta realidade. Tanto Cristo como o Verbo encarnado, né, como 100% homem, e nós vamos vê-los também se levantando como Cristo 100% Deus, tá bem? Basicamente, o Evangelho de João é uma apresentação à igreja. Por isso, o Evangelho, né, as boas novas de Jesus Cristo que João apresenta, né, se destaca dos demais. Não é que ele se separa ou se distancia. A única coisa que, no relato dos registros, quer dizer, nos relatos, nos registros, na apresentação do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, dentro dos milagres, dos ensinos, o que é que ele enfatiza? A divindade. Quer dizer, enfatiza Cristo, Jesus Cristo, como Deus. Como Deus. E nós vamos ver por que tudo isso. Assim como nós vemos que os Gálatas tinham um problema também bastante grande com esta parte que vem de encontro ao verdadeiro evangelho, João também tem a mesma preocupação. E nós vemos isso em todos, né? Todos os apóstolos, os discípulos e os apóstolos agora escrevendo as suas evangelhos, as suas cartas, escrevendo os seus livros, os seus relatos. Nós vamos ver, lógico, nós temos 2 livros, nós temos Apocalipse, escrito por João, e nós temos Atos, escrito por Lucas. Então, eles não escreveram somente os evangelhos, eles escreveram cartas, eles escreveram os livros, e tudo sempre enfatizando o ensino cristocêntrico, tá? Trazendo dentro desta explanação as 2 naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E João agora ele vai se esforçar para, assim como Paulo, ele se esforça para apresentar Jesus Cristo da maneira correta, tá bem? Então nós vemos aqui, veja, as boas novas que João apresenta, destaca-se dos demais, quer dizer, por isso nós vamos ver a diferença dos sinóticos para o Evangelho de João. Por quê? O que ele procura chamar a atenção, tá, com um pouco mais de afinco, de uma maneira mais enfática, é a divindade, é mostrar Jesus Cristo como Deus.
Por quê? Nós vamos ver dentro de algumas doutrinas, ou de algumas heresias, que eles queriam mostrar por A mais B que Jesus Cristo não poderia ser 100% Deus e nem 100% homem, por causa de alguns ensinamentos. Tá bem? Quando nós vamos mais adiante, para o ponto de número 1, nós vemos o contexto histórico. O que é o contexto? É o momento em que a história se desenrola, ela se desenvolve. Ora, se João escreveu é porque exigia-se, pedia-se que João levantasse essas questões. Então, qual era o contexto? Era um contexto em que estes levantes, estes falsos ensinos, estes hereges, eles se levantavam contra a igreja. Nós vamos ver 3 tipos deles, né? Nós vamos ver aqui os judeus, tá bem? Na questão dos judaizantes. Nós vamos ver os helênicos, que é a questão da cultura, que vai demonstrar um determinado, né? Vai tentar contrariar a ideia do cristianismo através do helenismo, nós vamos nos lembrar da história, e os gnósticos também, que é uma mistura de religiões, é uma mistura, toma como base o cristianismo, mas não o cristianismo da forma certa, e vai trazer pensamentos, e vai trazer um sincretismo religioso gigantesco, a fim também de quê? De confundir os demais. Então vamos lá. Ponto de número 1, dentro do contexto histórico para introduzir. Então o contexto era um contexto marcado pela crescente separação entre os cristãos e os judeus. Vamos aqui separar, mais uma vez. Veja, aqui nós temos os judeus e aqui nós temos os judaizantes. Há uma diferenciação bastante grande. Veja, nós podemos colocar aqui, talvez, os judeus não convertidos. Já os judaizantes são judeus convertidos, como nós veremos mais adiante. Então, não vamos. Por que a separação? Por que é necessário agora o distanciamento? Mas, irmão Maurício, o Senhor Jesus Cristo não derrubou a barreira que separava judeus de cristãos, de gentios, disso e daquilo? Veja, porém, a necessidade aqui é por quê? Porque este confronto, este levante agora dos judeus, nós estamos falando principalmente dos religiosos judeus, que vêm já desde o tempo de Cristo, eles têm por costume confrontar, tentar provar que Jesus Cristo era uma fraude, que o Senhor Jesus Cristo não estava dizendo a verdade, que ele não podia ser o Filho de Deus, que ele não podia ter vindo antes, vamos dizer assim, existido antes de Abraão. Nós vamos ver esta luta. Então, a separação ela é necessária. Por quê? Tendo em vista também que todo o começo da igreja, ela começa basicamente com judeus. Com os judeus. Depois, os gentios vão sendo alcançados. Vejam que os judeus, os 12 apóstolos, são judeus. A base do apostolado, a classe apostólica é judia, é hebreia, é israelita, dentro desta ideia. Então, nós vamos ver, veja, que a separação agora ela começa a ser necessária. Por quê? Nós vamos ter o problema dos judaizantes e nós vamos ter o problema desta perseguição que agora se volta contra a igreja. O próprio Cristo ele profetizou isso. Ele disse: se fazem isto com a vara verde, o que não farão com os galhos secos? Quer dizer, se fazem comigo, o que não farão com vocês? Então, vocês precisam estar preocupados. Então, o contexto que nós já temos aqui é de separação, porque agora começam a surgir as heresias, os falsos ensinos, os problemas, tanto para os apóstolos quanto para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nascendo. Então, agora exige-se uma separação entre cristãos e judeus. Até agora estava funcionando quase que tranquilamente. Mas agora os ataques se tornam mais enfáticos, os ataques se tornam mais claros, eles se tornam mais ferozes. Então eles vão partir. E isto traz, eu coloquei aqui a questão do não convertido, do judeu não convertido, só para a gente entender que judaizantes são judeus convertidos, mas presos ainda aos costumes da lei de Moisés, da lei judaica e de alguns dos elementos
principalmente aqui a questão já adiantando um pouco o carro na frente dos bois, que a questão da circuncisão, a questão da circuncisão. Tá? Aqui nós temos também os judeus não convertidos, quer dizer, os judeus que continuavam ferrenhamente ligados a tudo o que se dizia a lei, a tudo que se dizia a lei de Moisés, aos costumes judaicos e assim sucessivamente. Então, por que agora o contexto é marcado por esta crescente separação? Porque agora as distinções, veja, a separação é necessária por quê? Ou segue-se o evangelho de Jesus Cristo, ou segue-se a lei. Tá? Fica aquele embate, ou Jesus ou a lei de Moisés. Tá bem? E, obviamente, que aqueles que vão viver piamente, eles vão ter que suportar as aflições e se separarem. Assim também somos nós nos dias de hoje. Nós precisamos ainda continuar pensando desta maneira. É necessária esta separação entre o cristão e o mundo? Sim, porque ou nós ficamos com Jesus ou nós ficamos com o mundo. Vamos só substituir aqui a questão da lei. E este contexto dos dias atuais, ele está se tornando cada vez mais perigoso. Mais perigoso por quê? Porque nós estamos perdendo esta visão que havia no início, na igreja primitiva, a visão de que ou eu sirvo a Cristo ou eu não sirvo a nada. Por quê? Porque não dava para dizer ou eu sirvo a Cristo ou eu sirvo o mundo. Porque no mundo já estava. E agora eu venho para Cristo. Vindo para Cristo, eu não posso trazer bagagens do mundo. Eu tenho que deixar, como nós nos lembramos do livro de John Bunyan, quer dizer, o peregrino, aquela carga que ele carrega, ele vai deixando pelo caminho. Ele vai deixando tudo aquilo que ou tornava difícil ou apertado pelos lugares por onde ele ia passar. Em determinados pontos, ele vai deixando até que ele consiga entrar pelos portais, né? Entrar pelos portais celestiais. Assim também é a nossa vida, tá bom? Então, esta separação era necessária, porque, veja, todas as heresias do tempo faziam com que a igreja ou caminhasse mais lentamente ou tivesse que escolher. E a partir do momento em que eu preciso ficar pensando, eu perco tempo. Né? Eu perco tempo. Então eu tenho que estar convicto de que a minha vida tem que estar totalmente ligada a Cristo e que nada mais o substitui. Ele é suficiente. Por isso, João ele traz esta ideia, veja, de que o Verbo encarnado, o Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, esta lição, esta doutrina, elas têm que estar profundamente marcada nos nossos corações. Para quê? Para que quando vier o ministério da mentira, nós já estejamos equipados de uma maneira suficiente a combatê-la. Tá? Então, nós precisamos desta separação. Por quê? A partir do momento em que nós decretamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é o Filho prometido, o Filho de Deus prometido, o mundo, obviamente, nesta questão, vai se levantar contra nós. E o que nós precisamos fazer? Mantermos o pé firme, mantermos os nossos pés firmes na doutrina, defendendo a doutrina. No ponto de número 1, como toda lição introdutória, vai trazer a autoria. Quando nós lemos o Evangelho de João, as cartas de João, o Apocalipse de João, né, escrito por João, nós vamos vê-lo. Quando aqui a lista, logicamente a lição nos traz vários nomes dos pais da igreja que reconhecem a autoria de João, o próprio João se apresenta como discípulo amado, quer dizer, ele se apresenta como o presbítero amado, quer dizer, ele está falando dele mesmo, ele mesmo se apresenta como autor. E isto para nós basta. A data e o local está entre o ano 90 e 100 depois de Cristo, né? E nós temos aqui o local onde foi, que estima-se, né, que tenha sido na cidade de Éfeso, atual Turquia, na cidade de Éfeso. Tá bem? Então, nós não vamos nos deter tanto aqui, porque já na lição ela está muito bem esclarecida. Tá bem? Então, veja, do ano 90 até o ano 100.
Então, nós temos aí um período, né, do fechamento do cânon escrito. Depois, vai levar mais um determinado tempo, também vai vir aí os doutores, aqueles que vão estudar onde está a canonicidade de cada livro, de cada carta, de cada epístola, de cada evangelho, e a determinação do que vai ou não vai passar pelo cânon. Cânon quer dizer cana ou vara de medir, né? Como se fosse uma fita métrica espiritual para pesar os livros, né? Para pesar os livros que hoje compõem os 66 livros da Bíblia que nós temos. Tá bem? Então, vara de medir para cana, ou canon, da onde vem a palavra vara de medir, né? De onde vem a palavra. Tá bem? A autoria é toda, né, joanina, nós não vamos discutir isto. Mas o ponto de número 3, ele diz assim: os destinatários, quer dizer, alguém que escreve para alguém. Aquele alguém que vai receber o que foi escrito é a quem se destina, são os destinatários. João estava escrevendo para alguém. Por que nós falamos dos sinóticos? Enquanto Mateus escreve para os judeus, enquanto Marcos escreve para os romanos, enquanto Lucas escreve para os gregos, o Evangelho de João ele é escrito para quem? Para a igreja, quer dizer, que é formado. Eu estava falando esses dias numa determinada igreja e eu usei o capítulo de número 10, o versículo 32 de 1 Coríntios, da primeira carta de Paulo escreve aos Coríntios, dizendo assim: portai-vos de tal modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, João escreve neste sentido, ele escreve para todos. Não há uma distinção. Enquanto os sinóticos eles têm a mesma, vamos dizer, praticamente a mesma visão, se você comparar os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que eles olham pelo mesmo prisma, eles têm a mesma visão, sinótico. Tá? Você vai compará-los e ver uma grande semelhança entre os 3. João já não. Por quê? Porque dentro dos seus escritos, ele faz o quê? Ele destaca dentro dos milagres e ensinos de Cristo, ele destaca o quê? A divindade de nosso Senhor, tá bem? Enquanto os outros, obviamente, porém, com menos ênfase, Já João, ele enfatiza a divindade, a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, justamente por causa desses 3 grupos que nós veremos mais adiante. Tá bom? Então, quando nós olhamos, por que o contexto? Veja, o contexto é marcado por crescente separação. Dentro deste contexto de separação, nós vemos o quê? Porque era necessário, por causa de um determinado ambiente. E que ambiente é este? A igreja está vivendo em que ambiente? A igreja está vivendo que momento? Veja, cercado pelo gnosticismo judaico. Tá bem? Então, o que é gnosticismo? É uma palavra que provém de gnose. Gnose quer dizer conhecimento, mas não é qualquer tipo de conhecimento e também não é para qualquer tipo de pessoa. Tá? Segundo a ideia de gnosticismo, essas pessoas que conseguem assimilar desta maneira, o que é que eles fazem? Eles são especiais. Então, vamos dizer assim, é um tipo de conhecimento para pessoas especiais, que nem todo mundo conseguiria entender conceber, né, ter a ideia deste ensino, desta gnose, deste conhecimento. Tá bem? Então, nós vemos que já temos aqui o primeiro problema. Vamos mais adiante aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre gnosticismo. Poderíamos trazer muitas coisas, mas o que acontece? Veja, eu tenho uma folha ali separada que tem uma série de coisas que nós poderíamos, mas o tempo não nos permite. Mas depois você procura, né, sobre gnosticismo, sobre gnose, sobre isto. Veja, tanto o gnosticismo aqui judaico. Tá? Então, dentro deste ambiente, o que desperta em João? O desejo de apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós voltamos à ideia inicial aqui. Tá bem? Quando João se depara com este ambiente nocivo à igreja,
o que ele faz? O seu desejo ardente é demonstrar justamente o contrário. Então, veja, sempre a dificuldade dos apóstolos. Por quê? Porque o povo ele é atraído. O povo é atraído pelo que ele gosta, pelo que lhe chama atenção, por aquilo que ele acha mais satisfatório. Às vezes o que é bonito, às vezes é o que agrada, às vezes é o que satisfaz. E nós sabemos que muitas vezes os ensinamentos bíblicos, como preceitos, mandamentos, as ordens, nós vamos falar sobre a ordenança na lição da CPAD para os adultos, nós vamos falar das ordenanças. Veja, nem sempre isto atrai. Por quê? Quando olhamos Cristo pregando, o povo simplesmente olha para ele e diz: duro nos é esse discurso, vamos embora. Né? Um dos discípulos vai tomar a parte, vai dizer: e aí, como é que a gente faz? Aí que Jesus Cristo: não tem o que fazer. Se vocês quiserem, podem ir com ele. Outros 12 eu posso chamar também, não tem problema. Entenderam? Então, quando nós prestamos atenção como os discípulos, aqui no caso, obviamente, especificamente nós estamos falando de João, quando eles procuram enfatizar, quando eles se entregam uma determinada doutrina, é porque o povo, infelizmente, é dado a isto. Tá? Vamos voltar novamente à carta aos Gálatas. O que ele diz? Olha, me admira. Paulo disse: me assombra com que facilidade vocês saíram do evangelho da graça para abraçar novamente a lei, para abraçar novamente a lei. Né? Mas ele diz assim: veja, vocês têm que entender que quem abraça a lei tem que viver pela lei. E pela lei ninguém é justificado. Porque se você falhar em um dos 10 mandamentos, você vai falhar em todos. Vai falhar em todos. E não era só isso. Além destes 10 mandamentos dados a Moisés, agora nós temos outros mandamentos. Né? Tem mais de 300 mandamentos, 300 leis em que os judeus precisavam estar aptos, e nós sabemos que isso não funciona. Por isso, Cristo, como Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele vem para quê? Justamente para satisfazer a lei. Ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir. E quando cumprir, eu venci e entrego esta vitória. Agora, vocês são justificados por mim, que sou justo. Então, nós precisamos sempre entender. Tá? Dentro do gnosticismo, nós vamos ver algo mais à frente, mas a questão é o quê? Que este conhecimento você pode dizer: mas conhecimento é bom. Mas este conhecimento, enquanto a igreja busca o conhecimento através de Deus, da sua palavra, do seu Espírito Santo, o gnosticismo não, ele é também um tipo de uma religião, de um ocultismo, de um pensamento, de uma fábula que faz com que as pessoas acreditem que você pode obter um tipo de conhecimento. Isso nós vamos ver nas religiões orientais em grande peso, né? A questão do conhecimento filosófico, do conhecimento que nós vamos ver aqui também dentro da filosofia, né? Da filosofia dos helenistas. Nós vamos falar do gnosticismo, nós vamos ver isso mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que o problema sempre dos apóstolos e dos ensinadores, eu ia falar principalmente dos ensinadores que querem ensinar a verdade, é este. Por quê? A verdade nem sempre satisfaz. A verdade, ela não é gostosa, ela não é atrativa. Por quê? Porque geralmente ela vai nos lançar em face 100% das nossas falhas. Eu não vou pôr nem menos do que isso. 100% das nossas falhas. E nem todo ser humano quer que a sua verdadeira face seja exposta. E quando até ouvem, não querem reconhecer na frente dos outros, por causa da arrogância, por causa do narcisismo humano, por causa das nossas falhas, por uma infinidade de coisas que não permite que nós reconheçamos os nossos erros e nos entreguemos a Cristo como devemos realmente fazer, como verdadeiros adoradores, né? Que está na outra lição ali, como verdadeiros adoradores, tá bem? Então veja, aqui João está vivendo, e a igreja também está vivendo, a igreja que está nascendo, em um ambiente cercado pelo gnosticismo judaico. Lembra que eu falei para vocês que o princípio da igreja, ela é majoritariamente judia.
majoritariamente israelita, hebreia. Por quê? Porque estão pregando aos judeus, porque eles estão depois da diáspora, aí sim vai se alcançar gentios mais à frente. Mais à frente, nós vamos ver, né? Lá a coorte italiana, juntamente com Cornélio, né, que se diz italiana, já está fora do povo judeu. Tá? Mas isso vai estar bem um pouco mais à frente, um pouco mais à frente. Então, o problema é que quando os judeus, né, tanto estes aqui quanto estes aqui, eles vinham para cima, eles partiam para cima, havia uma determinada preocupação, porque os que estavam ouvindo também eram judeus. E o que acontecia? Eles eram facilmente levados, alguns muito facilmente levados a crer que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo não foi suficiente. Essa era a ideia predominante em todas essas heresias, que Jesus Cristo, o seu sacrifício não era suficiente para que o homem agradasse a Deus. Para isso, ele precisava colocar elementos da religião judaica, como eu já disse, principalmente a circuncisão, para que fosse aceito por Deus. Ora, graças a Deus que João e os demais conseguiram, numa boa parte dos seus ouvintes, retirar esta ideia, porque senão, como sempre dizemos, seríamos mais uma ramificação do judaísmo. Né? E o cristianismo não tem, apesar de termos o princípio, né, junto com os judeus, tá? Aí até chamam de judaico-cristão, tá bem? Mas, veja, houve essa separação no princípio. Por que teve que haver? Por causa do ambiente, por causa das heresias do contexto em que a igreja agora estava sendo inserida. E Cristo nos chamou para sermos diferentes, não para sermos mais um. Não a sua igreja para ser mais uma, mas uma igreja pujante, uma igreja relevante, uma igreja que demonstra o caráter de Deus, uma igreja cristocêntrica, vivendo da sua palavra e transmitindo o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, o Senhor nos chama, dentro de um ambiente cercado por heresias, ainda nos dias de hoje, ele nos chama, e nós, como João, nós devemos ter um desejo de apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus e totalmente suficiente para a minha e a sua salvação, para a minha e para a sua vida espiritual na face da terra. E outro, infelizmente, eu vou usar, nós não temos visto isto. O que acontece? Cada vez mais denominações trazendo para dentro de si costumes estranhos à doutrina pregada por Cristo, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores. Nós vamos ver muitos lugares. E eu não estou falando só de lugares pentecostais, denominações pentecostais. Eu estou falando também dos tradicionais, dos reformados, E não adianta dizer, não, aqui não acontece. Lógico que acontece. Acontece em todos os lugares. Os neopentecostais, principalmente, né? E algumas outras denominações que estão surgindo, que não têm ligação nem com isso, nem com aquilo, e eles acham que, colocando sobre si, ou sobre o seu púlpito, ou sobre a sua estante, elementos que lembrem, agora se você usar para lembrar uma cultura é uma coisa, agora se você trouxer como algo que vai aumentar a espiritualidade, ou que vai ajudar Cristo a operar na tua vida, está totalmente errado. Mas se você acha bonito para ter num canto ou outro, tudo bem. Mas alguns estão indo para o culto com estas coisas. E nós vamos ver o perigo disso. Parece até bonito, né? Um determinado membro de uma igreja aparecer lá com um kippá, com um chale, e ficar segurando o menorá na mão, ou colocar no púlpito, e colocar em cima daqueles elementos algo místico, vamos dizer assim, algo místico, algo que apresente, que melhore ou que transmita poder de Deus. Não, aí não. Isso nós não podemos ter. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, porque tudo isto é bonito. Né? Tudo isto, eu já tive um contato com um original de linho fino. É um objeto lindíssimo aquele cachecol. É muito bonito. Os seus filactérios lembram os 313 leis da religião judaica. É algo lindo, lindo. Porém, como peça para lembrar, maravilha.
Tá? Mas como algo que você vai colocar sobre você e vai te aumentar a espiritualidade, o poder na sua vida, esqueça. Isso já é heresia. Então nós precisamos tomar cuidado. E nós vemos muitos, né, em fotos, põe ali para chamar atenção, para convidar, sendo que nós precisamos apresentar é Cristo na nossa vida. Né? Quando olharem para nós, olharem e nos lembrar de Cristo. Então nós estamos vendo a preocupação de João. Né? Por que, irmão Maurício, se estender tanto? Porque ainda nós estamos correndo, e até parece que até mais nós estamos correndo esse risco nos dias de hoje, quando vemos esta situação. Quando vamos para o ponto de número 2, veja, o contexto religioso, nós notamos aqui o quê? Veja, o Evangelho joanino, quer dizer, o Evangelho de João está entre os registros finais do primeiro século do cristianismo. Tá? Num tempo, tá bem? Num contexto. Veja que os evangelhos, então, os escritos joaninos, quer dizer, os escritos de João, estão entre os últimos relatos escritos que comporiam, então, tanto é que de 90 a 100, você já tem, vamos lembrar que Israel foi totalmente destruído por Tito no ano 70. No ano 70. Veja, se ele foi escrito de 90 a 100, ele já não está mais lá, ele está em outro lugar. Tá bem? Vamos sempre pensando e trazendo à memória o que já tinha acontecido, o que já havia acontecido, o que já havia acontecido. Se ele está entre 90 e 100, 70 foi o ano da destruição de Jerusalém e do templo. Tá bom? General Tito e o exército romano. Então agora nós vamos para um contexto religioso. Nós vimos aqui o contexto, deixa eu voltar aqui, o contexto histórico. Tá bem? Agora nós vamos falar do contexto religioso, que nada mais é do que uma explicação maior do que acontecia no contexto histórico. Nós vimos aqui João, né, trazendo com mais fervor a questão da divindade, apresentando Cristo, o Verbo como Cristo prometido e o Filho de Deus, também destacando-se dos demais evangelhos, porque ele enfatiza a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Então nós vimos o contexto histórico. Agora vamos para o contexto religioso, que é a explicação destas filosofias, falsas religiões e assim sucessivamente. Tá bom? Dentro do quê? Dentro da oposição aos cristãos. Veja, a oposição fala daquilo que vai de encontro, vai contrário, tenta barrar, é uma oposição. Se opõe ao cristianismo, não somente aos cristãos, tá? Mas a ideia principal aqui é que ele se opõe a quem? A Cristo. Ele está se opondo à doutrina da deidade e também, veja, os judeus eles vão bater de frente na questão da deidade de Cristo. Tá? Os filósofos eles vão bater de frente com a mensagem de Cristo. Tá bem? Ponto de número 2. Já os gnósticos eles vão de encontro à questão da humanidade de Cristo também. Tá? Que são as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, duas naturezas. A humana e a divina. Tá bem? Por parte de quem? Dos judeus, dos helenistas e dos gnósticos. Vamos lembrar que o helenismo ele é uma obrigação a partir de que momento? Lógico, quando os gregos eles derrotam os medos e persas e Alexandre o Grande ele assume agora como grande general. Por isso ele é chamado de grande, né? Alexandre o Grande. E uma das imposições de Alexandre o Grande é que todo mundo dominado pela Grécia sofresse, quer dizer, no sentido de aprender, a imposição de aprender e viver dentro do quê? Dentro da cultura helênica, quer dizer, da cultura grega. Tanto é que quando nós olhamos que Jesus, na encarnação de Cristo, também no início da igreja, o governo político, administrativo é grego, mas a cultura é helênica, é romana, mas a cultura é helênica. Tanto é que o Novo Testamento é escrito, na sua grande maioria, na língua grega. Então, todos os povos dominados, aí também Deus também mostra a sua soberania, fazendo o quê? Com que todo mundo fale a mesma língua. O que acontece com isso? Os apóstolos, os missionários, os enviados, eles não precisavam aprender o outro idioma. Todo mundo falava grego. Por isso o ditado. Será que eu estou falando grego?
Tá bem? Então, nós temos aqui, por parte dos judeus, tá? Só uma breve volta no tempo para nós entendermos o que é o helenismo, tá bem? Que é esta ideia, né? Depois dos gregos vieram os romanos, tá bem? Mas a cultura grega helênica, ela permanece como base de cultura, né? Como acabamos de dizer. E dos gnósticos, que nós dizemos aqui, gnósticos eram adeptos da ideia do gnosticismo, tá? Do conhecimento, mas um conhecimento especial para pessoas também especiais. Este é um resumo do contexto religioso, tá bem? Então, nós temos aqui que toda esta oposição, apostasia e disputa está sobre o quê? A natureza de Cristo. Se uma hora nós vamos ver, tá? Só para adiantar, veja, a matéria é má e o espírito é bom. Então, não poderia haver o Cristo vivo, o Filho de Deus, habitando num corpo humano. Era mais ou menos esta a ideia. Por quê? Porque a matéria é má, o corpo, a carne é ruim, mas o espírito é bom. Então, eles já vinham contra a ideia das duas naturezas coabitando, né, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, Jesus Cristo, com duas naturezas, humana e divina. Tá bom? Então, o gnosticismo vai bater nisto. Os gnósticos, né? Então, vamos lá. O ponto 2.1 diz o quê? 2.1. O judaísmo e o cristianismo. Tá bem? Então, nós temos a ideia, lembra que eu disse que tem uma luta contra os judeus e tem a luta contra os judaizantes. Então, eu achei por bem de destacar. Se você não achou legal, tá bom. Se você tem uma visão diferente, nos diga. Então, vamos lá. Então, os judaizantes. Que eram os judaizantes? Já expliquei lá no início. Tá? Os judaizantes eram judeus convertidos. Lembra que o princípio da igreja, toda a sua base, é de judeus convertidos. Porém, estes convertidos, eles não se convertiam totalmente. Por quê? Eles condicionavam a salvação à observância da lei mosaica, como nós dissemos no início. Tá? Então, condicionar quer dizer impor condições, sendo que a salvação em Cristo é suficiente. Porém, eles colocavam mais algumas condições dentro do elemento, como são judaizantes, são judeus convertidos. O que eles fazem? Eles condicionavam a salvação. Eles diziam que a salvação só pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo não era suficiente. Você tinha que observar alguns mandamentos da lei, tá? Se não todos. Porém, eles sempre vão bater principalmente na questão, como eu já disse, na questão da circuncisão dos meninos ao oitavo dia, e eles queriam trazer isso à igreja. Tá bem? Porém, em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, nós vamos ver que o Senhor, como diz os apóstolos, os pais, cabeças da igreja, Pedro, Tiago e João, ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum peso sobre o ombro de vocês, a não ser. Então, 4 que ele coloca ali, né? O sufocado, o sangue, o sacrificado a ídolos e a prostituição. Os demais da lei mosaica, veja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, um judeu dizendo isso, não impor sobre a igreja gentílica as ordenanças que a lei trazia sobre os judeus. Aquilo era para os judeus. Tá bom? A igreja não tem obrigação, segundo quem quiser discutir isso também, como diz a Bíblia, nós não temos por costume fazer isso, porque a Bíblia já bateu o martelo. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos bateu o martelo. Mas os judaizantes, olha um perigo. Hoje nós vemos até denominações que dizem que se você não congregar debaixo da sua placa, você não é salvo, né? Você é um primo, você está à beira do caminho, e aquela situação toda. Tá? É uma forma de você replicar o ensinamento do judaizante? Por quê? Porque você está condicionando a salvação de Cristo a mais alguma coisa, tá? Principalmente nesses movimentos neopentecostais, tá? E também nestes que estão surgindo aí, criticando os ensinamentos bíblicos, os preceitos e aquilo que desde o princípio de Cristo vem sendo trazido, somente para confundir como nós estamos falando. Então, veja, isso aí é parte de uma tendência a querer ajudar Jesus Cristo ou ajudar a Deus na salvação do ser humano.
a salvação do ser humano. Tá? Alguns lugares eles acrescentam, outros lugares estão retirando, né? Retirando. Mas o Espírito Santo pareceu ao Espírito Santo e a nós, como disse, se eu não me engano, Tiago, se eu errei, me desculpe, no capítulo 15 do Evangelho, do livro de Atos, tá? na reunião, no Concílio de Jerusalém, não impor outros pesos, quer dizer, outras ordenanças da lei mosaica, a não ser se apartar, evitar o sufocado, o sangue, a prostituição, né, e o sacrificado a ídolos. Então nós precisamos tomar cuidado com isto. Tá? O segundo ponto, nós estamos falando de helenismo, né, os helenistas. Né, o ponto 2.2 vai falar assim, o helenismo e o cristianismo. Então, veja, a separação. Está vendo aqui? Ó? Por que a separação com os judaizantes, com os judeus? Justamente porque, para os judeus, Jesus Cristo não nasceu, não é o Messias, porque está totalmente fora da ideia deles do Messias que haveria de vir. Não está fora da ideia bíblica, Jesus Cristo. Veja, por isso ele diz aqui, ele é o Cristo prometido. Por quê? Porque os judeus não receberam, porque não encaixa no pensamento judaico acerca do Messias. Tá bem? E os judaizantes agora, ele vem para quê? Para dizer à igreja que não precisa condicionar mais nada, não precisa trazer mais nada para dentro da igreja que ajude, que contribua, que melhore a obra do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Tá? Então, agora nós vamos para os helenistas. Então, o que lembra quando eu disse? Tá? Lá, Alexandre o Grande e tal, e isto foi muito bom porque enquanto Roma preparou tudo para que você se deslocasse mais rápido para outras cidades, outras localidades, outros lugares para pregar o evangelho, o grego era a lei, era o idioma do mercado, o koiné. Quer dizer, todo mundo falava grego e todo mundo entendia o grego. Então, tá bom. O que aconteceu? Algumas características helenistas, elas são boas, tá? Bibliotecas, filósofos, estudos. Porém, veja, a questão do problema aqui, essa inquietação filosófica, é que você vai ter sempre algo dentro da filosofia. Quando eu fiz filosofia cristã, não gostava por causa disso. Tudo que se você disser Jesus é bom, ele vai dizer por quê. E você dá uma explicação, ele vai dizer por quê. Por quê? Por quê? Porque filosofia é debater. Não é querer chegar a um consenso, mas simplesmente debater. Quem apresentar o melhor argumento no final, talvez consiga. Nós vamos ver Paulo no Areópago, tá bem? Discutindo e mostrando ao Deus desconhecido, tal. E ele espera o tempo para falar e tudo isso. Então, qual é a inquietação da filosofia, do helenismo? O sentido da vida. Qual é o sentido? Tem sentido você viver e depois morrer? Qual é o sentido? Por que eu vivo? Para que eu vivo? Como eu vivo? Como devo viver? Tá? Tanto é que a ideia predominante dentro daqueles que não acreditam em Deus é o quê? Depois que morre, acabou. Por quê? Porque não tem sentido. Na vida deles não tem sentido. Tá? Já a inquietação filosófica está primeiro no sentido da vida e também na felicidade do indivíduo. Do indivíduo onde? Dentro de um mundo totalmente corrompido, destruído. A partir do momento em que eles veem as circunstâncias que eles estão vivendo, eles não veem sentido na vida e nem sentido para ser feliz. Já nós, enquanto a filosofia helenista traz a inquietação filosófica, o cristão tem o quê? A tranquilidade bíblica, porque ele nos demonstra o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da vida do cristão? Adorar a Deus, agradar a Deus, louvar a Deus, e assim sucessivamente. E qual é a felicidade do indivíduo? Qual é, no mundo totalmente corrompido? Primeiro, a felicidade que Jesus Cristo é a luz neste mundo de trevas, e que ele nos chamou para ser luz, sal e luz neste mundo de trevas, e que no futuro, espere em Cristo, que não muito distante, nós estejamos em sua presença para todo sempre. Veja, enquanto a filosofia ela só
traz inquietação, ela não traz nenhum tipo de resposta, só questionamento, a tranquilidade, a Bíblia me traz tranquilidade quanto ao sentido da vida e a felicidade. Então nós não podemos ser dominados por essas doutrinas, nos deixar inquietar. Tanto é que Paulo fala aos Tessalonicenses, quando ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, quando ele vai falar sobre o aparecimento do anticristo, do antropostemo, anomalia, o que ele diz? Ele diz que ninguém vos inquiete, não vos demovais, capítulo 2, não vos demovais tão facilmente dos vossos lugares. Não será assim antes que tudo isto aconteça. E Paulo, então, começa a tranquilizar a igreja através do quê? Dizendo que antes do surgimento do anticristo, obviamente, a igreja e o Espírito Santo está aqui. Aí ele diz o quê? Alguns vão dizer que o Espírito Santo vai operar, são linhas de pensamento, tá? Depois do arrebatamento da igreja, outros dizem que não, tá bem? Mas nós não vamos discutir isso agora, tá bem? Porque a nossa ideia é a tranquilidade. Paulo diz assim, mas tem um que detém este homem da iniquidade, este antropos tem anomalia, quer dizer, quem é que detém ele? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Obviamente que num determinado tempo, o amigo levou a noiva até Isaac. Né? O amigo de Abraão leva a noiva até Isaac. Não quero dar meu pensamento, meu entendimento, mas o que acontece? O amigo vai levar a igreja para o noivo, Jesus Cristo. Tá bom? E haverá festa. Alguns dizem que não, ele vai continuar aqui e haverá atuação do Espírito Santo. Outros dizem que não vai haver salvação na grande tribulação, nos 3 anos e meio de paz, 3 anos, e outros dizem que vai, e assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos lá. Enquanto ela traz esta inquietação, a Bíblia traz tranquilidade. Tá bem? E toda esta tranquilidade está onde? Em saber que o sentido da vida e a felicidade do indivíduo está na questão do verbo ter encarnado, de Jesus Cristo ter se feito homem e habitado entre nós, e trouxe para nós esta tranquilidade. Tá? Então, como já adiantei, o terceiro ponto seria o gnosticismo e o cristianismo. Qual a diferença? Por que a separação? Porque o gnosticismo afirma que a matéria é má e o espírito é bom. Veja que espírito aqui, obviamente nós estamos falando do espírito humano, tá? Que se fosse o Espírito Santo seria um E maiúsculo. Então ele está dizendo aqui, se a matéria é má e o espírito é bom, logo Deus não poderia habitar num corpo humano, não poderia ter nascido num corpo. Tá bem? Mas veja que o espírito, quando nós vemos a Bíblia, qual é a luta? Do espírito contra a carne. Tá bem? Por quê? Enquanto o espírito luta, né, é propenso à santidade, a matéria, a carne, ela é propensa ao pecado. Então vai haver sempre esta luta. Mas a coexistência entre um e outro, nas Sagradas Escrituras, ela nunca é duvidada, ela nunca é, pelo contrário, justamente esta união é para quê? Para que se escolha qual a tendência que você vai. Se você vai pender, veja que a pendência do espírito é para quê? Vida. Mas a matéria é carne, e ela vai procurar qual é a tendência da carne? O pecado. O pecado. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Isto está acontecendo nos nossos dias? É lógico que está. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Tá bem? Porque esta oposição aos cristãos existem até hoje. A apostasia quer dizer a queda, a desistência da fé e disputas ainda estão acontecendo. Tá bem? Principalmente na questão de Cristo nas nossas vidas. Principalmente aqui. A natureza, tanto humana quanto divina, de Cristo. Tá? E agora, aqui quando ele fala judeus, genéricos e gnósticos, a gente está falando do globo, do tudo. Né? Como eu citei 10:32 de 1 Coríntios, quando ele diz nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Cristo, ele está englobando toda, vamos dizer assim, a sociedade mundial em que a igreja está inserida. Então nós temos que nos portar de tal modo. E nos portar de tal modo que aqui a questão, ainda que bonitinha, do judaísmo,
venha a ser exposta a nós, nós continuamos acreditando que a salvação ela só é obtida pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de nós, não vem da observância de nenhuma lei, principalmente a lei mosaica, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, tá bom? Não vivamos inquietos por causa das questões filosóficas, né? Sentido da vida, felicidade do indivíduo, principalmente isto, né? Sempre deixarmos o porquê e usarmos para quê. Para quê? Para que isto? Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo de Deus? Quando pensamos desta maneira, a tranquilidade bíblica ela acontece na nossa vida, tá bem? E a questão da matéria má e do espírito, tanto é que a matéria que é má, ela vai voltar para o pó, porque ela veio do pó, só que ela será transformada, tá bem? Voltamos novamente, Paulo falando aos Tessalonicenses, agora, se não me engano, no capítulo 4, versículo 13, tá bem? Ela vai ser transformada. Então, ela vai ser transformada. Sendo transformada, nós teremos um corpo igual ao de Cristo, ressurreto. Tá bem? Então, veja que o gnosticismo, ele traz esta ideia totalmente equivocada, porque a nossa esperança é sermos transformados. Como disse o apóstolo Paulo, se eu tenho um Deus apenas para essa vida, eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Porém, veja, tudo que é mal na minha vida será transformado. Já tivemos uma primeira transformação, que é o novo nascimento. E teremos uma segunda transformação, tá? Não confunda as coisas. Acho que às vezes também eu falo no tempo errado. Veja, e depois nós seremos transformados na questão de irmos habitar no céu. Porque a carne e o sangue não podem entrar no céu. Então nós precisamos dessa transformação. Os mortos serão ressuscitados com um corpo glorioso, e nós, Paulo disse, nós os que estivermos vivos, ele não estava pensando nele no momento, mas ele disse assim, e quem estiver vivo no dia do arrebatamento será transformado. Tá? Não vamos confundir as colocações de tempo, de verbo, e vamos interpretar corretamente. Ele diz, e nós os que estivermos vivos seremos transformados. Bem, seremos transformados. Para encerrar o capítulo, o tópico de número 3 diz o propósito. Quer dizer, qual o objetivo de João? Qual o objetivo de ele apresentar o verbo, este verbo encarnado como Cristo prometido, Filho de Deus? Qual o propósito desta ênfase de João se destacando dos outros 3 evangelhos, apresentando a divindade de Cristo nos seus registros, quer dizer, nos seus escritos? Tá bem? Por que esta separação do contexto? Por que este desejo de João apresentar? Vamos voltar novamente, tá bom? Aí nós vamos ver agora o propósito, tá? Por que resistimos à oposição, à apostasia, às disputas acerca de doutrinas que nós já temos já? Por doutrina da igreja, por ensino da igreja, por base da igreja. Não vamos permitir que esses tais, que agora alguns aí ressurgindo, né, não vou falar do fogo não, senão nós vamos falar que são um fênix, né? Então, estavam aí no ostracismo espiritual e agora aparecem criticando e falando mal e ofendendo pessoas, ainda que determinadas pessoas tenham alguns problemas, não cabe a nós ficarmos acusando e difamando em redes sociais. Isso não é cristão, não é sequer humano. Não é. Quanto mais um cristão fazer estas coisas. E esses tais aí estão ganhando fama com isto. Tá? Tomemos cuidado, tomemos cuidado. Então agora nós vamos ver o propósito, que é o terceiro tópico. Qual é o propósito de João? Primeiro, nós vemos lá, o seu relato, quer dizer, tudo que ele escreveu, visa o quê? Destacar e nutrir, alimentar, fortalecer a fé do povo. Veja, que tudo está aqui, onde que ataca? Ataca a minha fé. Também a fé, como nós sempre dizemos, a fé como escopo doutrinário, quer dizer, os ensinos que eu tenho através de homens e mulheres que Deus levantou para nos ensinar, para nos trazer a doutrina, que doutrina como ensino, tá bem? E a fé como firme fundamento, tá bem? Firme, vamos pôr só a firmeza aqui, tá bem? Porque ele fala o firme fundamento, a base onde eu construo a minha vida cristã, a minha vida cristã.
Então eu preciso tomar cuidado. Então, João, qual é o objetivo? Qual é o propósito de João? É despertar e nutrir a fé do povo de Deus. Despertar no ponto de quê? Das pessoas se reanimarem, se reavivarem. Talvez nesses momentos aqui eles estavam tristes, preocupados, encabulados. Sigo ou não sigo? Cristo está bom ou eu preciso obedecer alguma coisa? Veja, mas aqui João fala assim, não, o ponto é você despertar. A partir do momento que eu recobro aquela consciência, aquela certeza, aquilo me dá ânimo de prosseguir naquilo que eu estou fazendo. Tá bom? Nutrir aqui a questão não é só despertar, mas alimentar. A partir do pensando em nutrir, quando nós nos nutrimos de alimentos bons, tá? Composto de tudo aquilo que eu preciso para um crescimento sadio, uma vida sadia. Então, o que acontece? Eu preciso nutrir. E como que eu vou me alimentar? Como é que eu vou alimentar a minha alma? Com a palavra. Tá bem? Aí nós vamos voltar aqui, doutrina. E a partir do momento em que eu estou me alimentando da palavra, do ensino, o que acontece? Eu vou estar mais firme, né? Quanto mais a gente se alimenta, melhor, mais firme nós estamos. Eu não estou falando de vida. Vida e morte estão nas mãos do Senhor. Tem muita gente enferma que está viva até hoje. Deus tem mantido aí com 10% de saúde. Tem muita gente aí explodindo, demonstrando saúde até nas redes sociais. E daqui a pouco não está mais entre nós. Então nós vemos aí. Qual é o primeiro propósito? Despertar e nutrir a fé. Tá bem? A fé. A fé, não só como confiança na palavra de Deus, divinamente inspirada, como disse Paulo, na questão de doutrina, como Judas diz, defender a fé que uma vez foi dada aos santos, quer dizer, defender aquele ensinamento, tá? O evangelho que se destaca, que enfatiza a divindade de Cristo, tá bem? E a fé como firmeza espiritual, aquela confiança que nós temos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que não tenhamos aí um mapa para onde nós vamos. 3:2. Qual o outro propósito? João identifica Jesus. Como que ele identifica? Como é que a questão aqui não é de ele identificar, mas dele transmitir esta identidade de Cristo para nós. Tá? Se ele identifica, ele já identificou. Se ele está transmitindo, é porque ele já identificou. E a certeza dele é tanto que agora ele vai trazer esta identificação, ele vai demonstrar para nós o que? Jesus Cristo revelando a divindade e a verdadeira identidade. Ela identifica a verdadeira identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é esta? Ele é o Cristo e é o Filho de Deus. Tá? Esta é a identidade. Identidade é o que revela a minha pessoa, minhas características. Tá? Determinadas características, determinadas situações, vai expor a minha identidade, quem eu sou, né? De verdade. Identidade é quem nós somos de verdade. Geralmente o homem tem 3 identidades. A que ele demonstra, a que ele gostaria de ter e aquela que ele mostra, quem ele é. Né? Só que esta aqui é difícil de nós mostrar quem nós realmente somos. Tá bem? Então, quando a verdadeira identidade é quem realmente Jesus Cristo é. E ele apresenta de tal modo a derrubar estas 3 heresias que nós temos aqui. Estas são as principais. Existiam muitas outras, nós vimos aí em outra lição. Tá? Eu coloquei aqui novamente natureza, mas não vamos falar também. Então, João identifica Jesus como? Revelando a sua divindade e a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Então, divindade como Filho de Deus, né? E também a sua verdadeira identidade. Qual é a identidade de Cristo? Jesus Cristo, Salvador. Jesus Cristo, Salvador. Tá bem? Ponto 3.3. Qual o outro objetivo? O objetivo é que João nos ensina a evangelizar. João nos ensina como pregar um evangelho eficaz. Como? Primeiro, o evangelho eficaz, a evangelização eficaz, que surte efeito, é uma evangelização que quebra preconceito social. Tá? Quais são os preconceitos sociais? Veja que Israel é chamado, nós vamos falar nessa lição aqui, ele é chamado para apresentar também Deus. Porém, nesta questão de santidade, de se achar muito especial, o que os judeus fizeram? Eles acabaram criando este preconceito contra os gentios. O que eram os gentios? Quem são os gentios? São todos os que não fazem parte da nação judaica, da nação israelita, da nação hebreia,
você escolhe. Tá bom? Então, veja, o verdadeiro evangelho, ele quebra o preconceito social. O que é isso aqui? Veja que a separação aqui é uma coisa. Aqui não pode haver separação. Nós não podemos escolher para quem nós vamos pregar o evangelho. Tá bem? O modelo, o segundo ponto do modelo de evangelização que João nos ensina é valorizar o perdão. Tá bem? Aqui a questão do perdão não é só, eu coloquei uma questão, mas não vamos pôr, não para não tomar mais muito tempo. O verdadeiro perdão aqui é não somente na hora, mas aquele perdão que procura esquecer. É óbvio que nós, como seres humanos, nós vamos sempre nos lembrar. Lembrar é uma coisa, falar o que você lembrou é outra, totalmente diferente. O falar aqui está em lançar no rosto da pessoa. Então, quando João ele ensina, ele está nos ensinando também na questão da evangelização. Então, o segundo ponto é o quê? Perdão. E o terceiro, obviamente, que o perdão ele está atrelado ao quê? Ao amor. Eu não posso perdoar se eu não amo. Veja que até aí também o perdão, ele também condiciona o meu amor. Ah, mas como, irmão Maurício? Veja que o próprio Cristo disse o quê? Aquele que muito é perdoado, muito ama. Por quê? Veja, ele vai demonstrar tanto o seu amor por Deus, que o perdoou, vamos lá, a pessoa bendita de Jesus Cristo, quanto por aqueles que precisam. Ele vai tentar, de todas as formas, fazer com que os outros entendam o perdão, o amor de Deus. Então, quando nós vemos esta questão, tudo aqui está ligado ao amor. Veja, que o amor ele está condicionado ao perdão e o perdão está condicionado também ao amor. Tá? Porque quem muito é perdoado, muito ama. E quem muito ama, o que ele faz? Veja, quando ele cita isto, aquela mulher está derramando um perfume caríssimo sobre ele. Tá? Enquanto muitos criticavam, ele diz, ela está demonstrando o seu amor por mim. Ela está demonstrando, ela está me preparando para a minha partida. Então, prestemos bem atenção. E quando eu amo, tá? A própria Bíblia nos diz que se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, os meus pecados também são retidos. Tá? E quando eu não perdoo, quando eu não tenho amor e não perdoo, eu serei um preconceituoso social. Quer dizer, ninguém além de mim, e talvez uma grande maioria daqueles que estão debaixo da minha placa de denominação, estão salvos. Merecem amor, merecem perdão, fora aí, merecem Cristo, os demais não. Tá bem? Então veja que o preconceito ele também está ligado ao amor e está ligado ao perdão. Se eu não amo, eu crio preconceito. Se eu sou um pré-conceituoso, quer dizer, se eu crio um conceito antecipadamente, independente de eu conhecer ou não a situação, eu vou delimitar o meu perdão. O meu perdão, tá bom? Então tudo isso está relacionado ao amor. Que nós, veja, já estamos há um bom tempo. Então, nós falamos da lição de número 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo.